Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas online, nosso módulo de secretariado. Vamos falar hoje então capítulo 7 e capítulo 8. Esses dois capítulos, na verdade, são capítulos de conscientização para que vocês possam fazer a parte mais importante da secretária, que é o escrever bem. Esses capítulos são muito importantes. A gente já falou na aula da semana passada sobre o processo de comunicação, como o processo de comunicação é importante, a transmissão da mensagem pelo receptor e pelo emissor para o receptor, o como é importante o entendimento da mensagem e o como essa mensagem que vai se transformar aí em mensagens que vão ser veiculadas na empresa ou então através de textos que vão ser redigidos para e-mails, para documentos, o como isso tem que chegar para o receptor de forma correta. Hoje a gente vai falar sobre a escrita, a comunicação verbal escrita, né? O como que a secretária e o assessor são agentes importantes trabalhando na comunicação escrita, já que eles vão trabalhar com redação de documentos, de e-mails, atas de reuniões, e é muito importante que eles saibam escrever bem. Então, já falamos que falar bem, se comunicar bem é de extrema importância para o profissional da área de secretaria, de recepção, tanto a secretária quanto o assessor. Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas importantes para quem quer trabalhar na área, que precisa saber que escrever bem é condição para esses profissionais dessa área, tudo bem? Então, coloquei aqui algumas dicas para a gente poder falar de como escrever bem. A última, na verdade, tá aqui, teria que ser a primeira. Primeiro de tudo, para que vocês tenham ciência, escrever bem só é possível se você lê. Não tem como você ter uma boa escrita, uma escrita correta, na norma culta portuguesa, com correto uso de acentuação, correto uso de verbo, vírgula e pontuação, por exemplo, se você não tiver uma boa leitura. E aí, boa leitura, gente, é qualquer coisa que vocês queiram ler, tá? Pode ser um bom livro, uma revista, um jornal. O hábito da leitura diário é muito importante, faz toda a diferença para a escrita. Algumas dicas além da leitura. Escreva de forma objetiva. Então, antes de você colocar um texto para ser validado, ou para enviar um e-mail, ou para fazer um texto definitivo, faça um rascunho. Rascunha o texto, colocando quais as ideias você quer que conste naquele texto. Faça uma verificação, por exemplo, se você ficou claro naquilo que você gostaria de dizer. E eu sempre uso a dica de entregue o texto para uma outra pessoa ler. Ninguém melhor do que uma outra pessoa para dizer, não, o texto ficou legal. Se você tiver na dúvida, pede para outra pessoa ler, porque às vezes você lendo você consegue ver, né, se você ficou objetivo naquilo que você queria dizer, não se prolongou demais no assunto. Quanto à ortografia, quanto à acentuação, quanto à utilização correta dos verbos e pronomes. A internet está aí, você pode procurar no Google, por exemplo, se você tiver com dúvida de como escreve uma palavra, de como acentua uma palavra, mas é sempre aquela máxima. Tá em dúvida de saber se ficou um texto muito delongado, muito longo, dê para uma outra pessoa ler. Conte brevemente o que você gostaria que fosse transmitido naquele texto e pergunta para a pessoa se ela entendeu. Com o passar do tempo, vocês vão ganhando segurança, vão conseguir escrever textos onde vocês sozinhos já vão identificar que ficou um bom texto. No começo, para conseguir chegar nesse nível, o ideal sempre peça para uma outra pessoa revisar, porque ela vai poder te dizer, olha, ficou realmente um texto bom, ou então ficou muito longo, você poderia ter dito isso de uma forma mais simples. Porque o tempo da pessoa que vai receber a mensagem é um tempo curto. Às vezes você está escrevendo um documento que é para o seu presidente. Se ele tiver que ler 3, 4 páginas de um documento que você poderia ter colocado tudo em uma página só, se você fosse mais objetiva no assunto, seria melhor. Para uma pauta de uma reunião, para que colocar 10 itens em pauta se você pode, esses 10 podem virar 5, se você conseguir rearranjar esses itens em itens similares. Então, sempre pense, a pessoa que vai receber mensagem escrita, ela tem um tempo curto para estar lendo aquilo. Então, seja o mais objetivo possível. Use palavras o mais simples possíveis. A gente vai ver aqui, não necessariamente usar o português correto, é utilizar palavras difíceis. Às vezes você pode escrever coisas bem escritas, mas com palavras simples que todo mundo possa entender. Ninguém precisa ficar procurando no dicionário para ler um texto bem escrito.
Então, para tornar fácil a leitura de quem está recebendo o seu texto, coloque palavras fáceis, de fácil leitura, para tornar a leitura agradável. Só tem que estar bem escrito, na norma culta portuguesa. E aí evitar siglas, abreviações, gírias. Nunca escrever um texto que vai para terceiros com gírias de forma nenhuma. Então, sempre se policiando. Porque a gente escreve muito na internet, a gente escreve muito texto em mensagem de texto, a gente escreve muito em rede social e acaba que cria um vocabulário próprio e isso não pode ser replicado jamais em textos que você vai ser veiculado no meio corporativo. Então, vai escrever um texto para o seu supervisor, vai mandar um e-mail para algum outro departamento importante, vai fazer um documento. Escreve o texto, rascunha esse texto, depois você sai corrigindo esse texto, verifica se escreveu tudo com concordância, se acentuou tudo certinho, se pontuou tudo certo, entrega para uma outra pessoa ler, pede para fazer essa revisão para você. Essa pessoa vai falar, ficou bom, ficou legal, pode enviar. Aí sim você vai redigir esse texto oficialmente. Vai produzir esse texto no Word, vai editar ou vai mandar por e-mail esse texto para quem ele precisa ser enviado. Mas nunca envie um texto sem nenhuma revisão, sem nenhum filtro. Você acaba enviando às vezes um texto sem nenhum tipo de verificação. Passar um texto para frente com erro ortográfico é um erro gravíssimo. Eu falo que ter cuidado com quem vai ler o seu texto. Isso vale para vocês também nas atividades. Eu conto o erro de português, porque eu acho que vocês têm que aprender a escrever. Então, às vezes, muita gente me pergunta assim, mas professor, eu acertei tudo. Por que você descontou ponto? Descontei porque estava escrito errado. Eu acho que todo mundo tem que aprender a escrever de forma correta e a gente tem ferramentas hoje para conseguir saber se uma palavra está escrita corretamente ou não. Sei lá, há 10, 15 anos atrás, quando não existia internet, não existia dicionário para todo mundo e fácil acesso aí pela internet, até poderia dar um desconto. Mas hoje, infelizmente, não dá para dar desconto. Quem vai trabalhar no meio administrativo tem que falar bem, tem que escrever bem, porque vai trabalhar isso todos os dias, vai fazer parte da sua rotina de trabalho. Então tem sim que aprender a escrever bem e a partir de hoje os textos de vocês vão ser avaliados também de acordo com aquilo que vocês escreverem de forma correta. Então revisem o texto, vai fazer uma atividade, veja se escreveu direito, se colocou palavra com a acentuação correta, se colocou começo de frase com letra maiúscula, se letra maiúscula, letra minúscula, grafia e correta escrita é muito importante para vocês, tá? Coloquei aqui por último, a boa escrita é necessária uma boa leitura, mas pode considerar isso como sendo o primeiro item da lista. Não adianta você querer escrever bem se você não lê com frequência. Você tendo uma boa leitura com frequência, você vai criando vocabulário, vai conhecendo melhor as palavras e vai tendo menos dúvida de como escrever corretamente uma palavra. Ou de como criar uma concordância numa frase, tá? O capítulo 8, a gente vai falar um pouquinho sobre técnica de redação. Vamos voltar um pouquinho lá para aquela aula do colégio, onde a gente tinha que escrever textos descritivos, narrativos e dissertativos. É muito importante para secretário ou para o assessor que vai trabalhar na área de secretaria saber qual tipo de texto ele vai trabalhar naquele momento. Se ele vai descrever um fato para alguém, se ele vai fazer uma ata de uma reunião, ou vai falar sobre algum assunto que envolva um terceiro, ou vai expor a opinião dele. Tudo de acordo com o tipo de texto que ele vai trabalhar. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o texto descritivo é aquele que descreve alguma coisa com o uso de substantivos e adjetivos que mostrem riqueza de detalhes. Então, por exemplo, você vai trabalhar um texto onde você precise descrever uma situação com riqueza de detalhes. Local, hora, espaço, cor. Você vai estar fazendo uma descrição para alguém. Então, você pode usar e abusar dos substantivos e adjetivos para descrever esse contexto. Tá? Então, não vou passar aqui como escreve um texto descritivo, porque isso é facilmente localizado para vocês na internet, mas como o nome já diz, um texto descritivo é uma descrição de algo. Quando está contando para alguém próximo a você ou alguma pessoa que você conheça, algo que você vivenciou, que você viu e precisa descrever essa situação com riqueza de detalhes. Um cenário, uma foto, uma ocasião, um momento, você precisa descrever, você vai utilizar substantivos e adjetivos. Quando você vai fazer a descrição de um fato, mas você tem todo um contexto, você está fazendo uma narração, você já não está mais descrevendo um fato. A narração é relatar fatos e acontecimentos que aconteceram com outras pessoas em outros tempos e tem um enredo, é uma história que você quer contar. Uma narração é uma história, uma narrativa. Então você vai contar para alguém
um fato que aconteceu, seja no presente, no passado, ou que você crê que vai acontecer no futuro, e vai explicar para esse alguém quem foram os personagens, os agentes que aconteceram naquele fato, que tempo isso aconteceu, o contexto que aconteceu da situação. E dentro de uma narração também pode acontecer uma descrição, porque através da descrição, com riqueza de detalhes, você vai contar para alguém um fato que aconteceu. Então, a descrição é somente contar algo com riqueza de detalhes. Narração é a descrição de um fato, porque muito provavelmente vai ter um personagem ou mais personagens que formam o enredo dessa história. O terceiro tipo de texto é a dissertação. A dissertação ela é muito utilizada para exprimir uma opinião sua sobre algum assunto. Você quer dissertar sobre algum assunto, você quer falar sobre algum assunto, defender a sua posição, dar a sua opinião sobre algum assunto. Então, a narração você usa, por exemplo, para fazer uma ata de uma reunião. A dissertação, muito provavelmente, você vai dizer quando você dá a sua opinião sobre um assunto, quando a sua supervisão te pede uma opinião sobre alguma coisa, ou então te pede que faça alguma análise sobre algum assunto. Então, aí você pode levantar sua mão e dissertar sobre esse assunto, por exemplo. Para dissertar, você tem que ter um embasamento teórico. Toda vez que você faz um texto dissertativo, antes você tem que fazer um trabalho de pesquisa. Seja qual tema que você vai falar, você tem que conhecer a fundo esse tema para poder defender a sua opinião. Então, aí, automaticamente, você definindo a linha de raciocínio que você quer dar para aquele contexto, você monta um texto na sua cabeça e você apresenta para o seu supervisor, para a sua diretoria e pode fazer esse texto, tá? Então, vamos lá. Olha, até coloquei aqui o como que se faz um texto dissertativo. O como que você não pode utilizar. Você não pode utilizar, por exemplo, gírias, provérbios populares, não pode utilizar o termo em primeira pessoa, tá? Você nunca diz eu acho, eu acredito, porque na verdade quando você está dando a sua opinião através de um texto dissertativo, é porque automaticamente você quer dar a sua opinião baseado em algo que você leu, ou de algum autor, ou de alguma outra pessoa, então aí automaticamente você usa um terceiro para dar a sua opinião, aquilo que você leu num texto, aquilo que você viu de algum teórico, de algum pensador. Na administração, por exemplo, os pensadores embasaram a administração. Se você vai falar sobre algum assunto administrativo, você cita algum teórico. Então, você nunca vai dizer eu penso, você vai dizer nós pensamos, sempre em terceira pessoa. Então, as palavras do texto dissertativo nunca podem ser em primeira pessoa, mesmo que seja a sua opinião, porque você vai estar se baseando na opinião de terceiros. Por que a gente não pode utilizar provérbios populares? Porque o provérbio popular da sua região não necessariamente é conhecido por todo mundo. Aqui em São Paulo, por exemplo, pode existir provérbios populares que todo mundo conheça. Mas o seu leitor, ele pode ser de Minas, ele pode ser do Rio, ele pode ser do Espírito Santo, ele pode ser de qualquer outro estado. E ele não vai entender esse provérbio que é local. Então, nunca utilize provérbios populares dentro de textos dissertativos, porque você nunca sabe qual é a condução do seu leitor, se ele vai entender aquele provérbio ou não. Teorias religiosas. Nunca utilize nenhuma teoria religiosa para dar a sua opinião. Eu posso ser católico, você pode ser evangélico, ele pode ser protestante, então você não sabe quem é o leitor do seu texto. Nunca utilize nenhuma teoria religiosa para fundamentar as suas informações. Nosso Estado é laico, ele não privilegia nenhuma religião, então automaticamente eu também não posso usar nenhuma teoria da religião para fundamentar a minha opinião. Mesmo você sendo muito fervoroso a sua religião, isso não serve como embasamento teórico, tudo bem? Vamos lá, o que mais, além da religião? Repetição de palavras. Fica feio quando você repete várias vezes a mesma palavra no texto. Então, utilize sinônimos. Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, mas não são iguais. Então, utilizou uma palavra, não fica repetindo a mesma palavra no texto todo. E aí você só vai saber se você repetiu muitas vezes. Depois que você termina, lê o texto todo, você vai ver que você repetiu várias vezes a mesma palavra, troca por um sinônimo. Uma palavra que tem o mesmo significado, mas de diferente grafia, diferente forma de escrever. Faça uma análise ampla sobre o assunto que vai ser apresentado. Então pensa, como que eu gostaria que esse assunto fosse abordado? Mas cuidado, toda análise ampla a gente tem que pensar, eu não posso fugir do tema. Se eu estiver falando de cores, eu tenho que falar sobre cores. Se eu estiver falando de comidas, eu tenho que falar sobre comidas. Se eu estiver falando de religião, eu tenho que falar de religião.
política de política. Não posso fazer uma análise muito ampla também, que eu fuja ao tema proposto. Toda vez que acontece um tema dissertativo, onde você foge do tema proposto, você pode ter a sua dissertação anulada. Isso vale, por exemplo, para provas de concurso, provas que você venha prestar de vestibular, tá? A dissertação, ela segue um processo de construção. Então, depois que você já fez a sua pesquisa, que você já consegue falar sobre o assunto que você precisa dizer, ele segue 3 blocos. O primeiro bloco é a introdução, onde você apresenta um pouco sobre o assunto. Depois você vai para o desenvolvimento, onde você fala um pouco de por que você concorda ou discorda, qual o seu ponto de vista baseado numa teoria que alguém já apresentou. E por fim, você faz a conclusão, onde você amarra o corpo do texto àquilo que você introduziu, tá? Então, segue esses 3 blocos. Se você conseguir identificar no seu texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, que seria o ápice do seu texto, que seria o motivo pelo qual você concorda ou discorda daquilo, automaticamente você tem um texto dissertativo, tá? Então, você tem que identificar esses 3 blocos no seu texto, tudo bem? Então, se preparem, porque a atividade de vocês para nota para esse tema é justamente um texto dissertativo. Então, eu propus aqui 2 temas para vocês podem escolher um dos 2 temas, não precisa escrever sobre os 2. Então, vocês vão fazer um texto dissertativo para mim. Procurem na internet sobre esses 2 temas se vocês não têm um conhecimento muito amplo sobre eles. Um é empoderamento feminino e o outro é liberdade de expressão. Podem falar sobre empoderamento feminino na área de trabalho, nas empresas, empoderamento feminino no mercado de trabalho, liberdade de expressão na política, liberdade de expressão na vida, no marketing. Escolham um tema, mas falem muito bem sobre eles. Então, faça um trabalho de pesquisa sobre os 2. Aquele que você considerar que você tenha mais material, que você consiga falar melhor sobre, é o tema que você escolhe para fazer a sua dissertação. No mínimo 20 linhas, contendo esses 3 blocos que eu falei, introdução, desenvolvimento e conclusão. A caneta, não façam a lápis, cuidado com a grafia de vocês. Se eu não conseguir compreender o texto, automaticamente vocês perdem nota também, tá ok? Então, tendo alguma dúvida, procurem na internet como fazer texto dissertativo ou leiam algum texto dissertativo também na internet. Tem muitas redações dissertativas de provas de vestibular, prova do Enem. Leiam alguma dissertação já pronta para vocês entenderem como que é isso, expressar a sua opinião, dar a sua verdade sobre um tema. Obviamente, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa e esse trabalho de pesquisa vai ser apresentado através da dissertação de vocês. Tudo bem? E é isso, até a próxima aula, fiquem com Deus.